Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora e conversar sobre o Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. Tem a questão aí de Romarinho, que pode estar deixando o esporte. Exatamente. Não são palavras minhas, meus amigos. É palavra de Yuri Romão. Yuri Romão deu uma entrevista falando sobre Romarinho e ele pode estar deixando o clube. Tem questão de propostas também. E vamos dar mais detalhes para vocês aqui, para você ficar mais atento no que está acontecendo no esporte. E o outro ponto, meus amigos, que a gente vai conversar rapidamente, é a questão, meus amigos, que o esporte é o time que mais jogou em 2025. Mais minutagem, teve muitos jogos. Por isso que Pepa está fazendo aquele rodízio que eu não concordo tanto, a forma que está sendo conduzida, mas a gente vai conversar mais sobre isso, tranquilo? Mas vamos lá, meus amigos, se você é torcedor do maior do Nordeste, já se inscreve aí no canal que eu trago tudo, todos os detalhes e novidades sobre o Esporte Clube do Recife. Mas vamos embora para o vídeo para não ficar muita enrolação, vamos lá. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aí sobre o esporte. Já vamos conversar primeiro sobre a questão do esporte ser o clube que mais roda o time. O esporte é o time que mais tem minutagens e que jogou mais. Só o esporte mais 3 clubes da Série A foram que jogaram mais, meus amigos. Por isso que Pepa estava fazendo aquele rodízio. E eu vou explicar um pouquinho a minha opinião sobre isso. Mas bora para a matéria sobre esse caso aí de o Sport ser o clube que mais jogou, o clube da Série A que mais jogou em 2025. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Vamos ler aqui rapidamente. Sem descanso, o Sport está no topo dos clubes da Série A que mais jogaram em 2025. Leão completou no último sábado, após a vitória sobre o Santa Cruz, o 17º duelo na temporada. Só outros 3 rivais no Brasileirão têm o mesmo número de partidas. Descendo mais um pouco, o Sport completou, depois da vitória do Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, a sua 17ª partida em 2025, um número que deixa o rubro-negro ao lado do Corinthians, Bahia e Vitória, no topo das equipes da Série A que mais entraram em campo na temporada. Então, meus amigos, de 20 clubes da Série A, o Sport é o que mais está jogando. Mas lembrando que o Sport aí agora vai ter essa semana de descanso e os outros vão ultrapassar o Sport, tanto o Bahia quanto o Corinthians. Mas vamos lá. E abaixo, meus amigos, a gente está vendo aqui também, pela primeira vez, por sinal, o elenco do Leão terá uma semana de folga completa para treinar e recuperar atletas. Em 2 meses e 10 dias, a equipe teve em média de um jogo a cada 4 dias, só 24 horas a mais do que no mínimo oficial estabelecido de 72 horas de intervalo entre as partidas. E só concluindo aqui, meus amigos, com a alternativa à rotina intensa do calendário, o Sport estabeleceu rodízio de atletas desde o princípio da temporada, mesmo sob críticas da torcida à Pepa. O Sport manteve o planejamento respaldado pela diretoria, usando escalações diferentes em todas as partidas do ano. Meus amigos, eu quero frisar nesses 2 pontos. O Sport vai ter essa semana de folga, então tanto o Vitória quanto o Bahia e também o Corinthians vai ultrapassar ele na questão da minutagem, porque está fora da Copa do Brasil. Como a gente sabe, o Sport foi desclassificado pelo Operário de Mato Grosso. Mas vamos lá. Em relação a isso tudo, ok. O Sport foi o que teve mais rodagem. Mas, meus amigos, falando desse rodízio de Pepa, a torcida não está criticando. Eu, particularmente, critico muito a questão do rodízio. Não pelo rodízio. Claro que pode ter sim o rodízio. Mas em jogos que são, para mim, destaques como tipo contra o Náutico, contra o Santa Cruz, que foi nas primeiras rodadas do Pernambucano, e também contra o Fortaleza, ele entrou com o time errado. Claro que todos os clubes podem fazer rodízio, mas tem que ter um time titular. O Sport precisa de um esqueleto, como ele começou a formar após o jogo do Decisão. Veio o jogo do Decisão, ele colocou um time e depois ele foi seguindo contra o CRB e também contra o Santa Cruz. O esqueleto estava montado, mas antes, a minha crítica a Pepa é: o time não estava evoluindo como todo mundo estava vendo e também, meus amigos, o rodízio era meio estranho.
Tinha jogador que ele não colocava nesse rodízio. Até mesmo o próprio Hereda, que para mim é um dos destaques do esporte hoje, não estava fazendo parte. Tinha jogado apenas uma partida no início do Pernambucano e não fazia parte. E hoje a gente está vendo que ele é um jogador muito importante na lateral direita. Mas em relação ao rodízio, é só jogos importantes, tem que colocar o time bom, não ficar misturando. E também eu até hoje, tá? Não é porque o Sport ganhou do Santa Cruz, que está lindo e maravilhoso, não. Até hoje eu tenho uma crítica a Pepa, a algumas pessoas, alguns jogadores, que ele coloca um exemplo de Dalbert. Para mim não tem nada a ver Dalbert ganhar a vaga de Cariús. Só um exemplo rapidamente, mas a crítica não era o rodízio em si, mas sim não ter um esqueleto e mudar demais, muita mudança. Mudar 2, 3, 4 jogadores, tranquilo. Agora ficar mudando drasticamente um time agora, outro time depois, não dá entrosamento. Essa é a minha opinião. Mas, Jackson, tranquilo. Agora conta essa história de Romarinho. O que é que está acontecendo com o Romarinho? Ele vai sair mesmo? Não vai sair? Vamos lá. Vou trazer aqui a matéria e a fonte para vocês, para a gente conversar sobre Romarinho. Eu vou dar minha opinião também, mas bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, a fonte é Antenados no Futebol. O atacante do Sport, Romarinho, vira alvo do Mirassol. E Yuri Romão topa vendê-lo com uma condição. Bora lá. Contratado pelo Sport junto ao Fortaleza, Romarinho não vem sendo aproveitado e despertou o interesse do Mirassol. Mais abaixo, meus amigos, de olho na classificação. No último sábado, o Sport Recife venceu o Santa Cruz pela partida de ida do Campeonato Pernambucano com o placar de 2-0. Mas o ponto que a gente quer chegar é esse aqui, meus amigos. Mirassol tem interesse em Romarinho. O clube se mantém bem dentro das 4 linhas e acabou atraindo o interesse do Mirassol pelo atacante Romarinho, que não vem sendo muito utilizado na equipe nos últimos jogos. O próprio presidente Yuri Romão confirmou que a equipe da Série A está tentando contratar o atacante, contratar o atleta. Abre aspas para Yuri Romão. Sobre Romarinho, o atleta quer mais minutos e a sua chateação por esse motivo é normal. No entanto, ele não está insatisfeito no clube. Isso aí é uma contradição, na minha opinião. Se ele não está gostando por poucos minutos, ele está sim chateado. Mas bora concluir aí. Abre aspas mais uma vez. Porém, caso continue sem a minutagem esperada, não descarto a saída durante a janela doméstica, do dia 10 de março a dia 11 de abril, exclusiva para jogadores que foram inscritos nos estaduais. O atleta recebeu sondagem, uma delas foi do Mirassol. Vamos lá, meus amigos. Falando hoje do elenco, é isso que eu venho falando. Pepa, ele roda a equipe, mas tem jogadores que não ganharam minutos. No caso deles é o próprio Romarinho. O Romarinho estava no banco, começou a jogar, Jackson, a gente viu agora. Sim, mas porque ele reclamou. Porque senão ele não entraria no time. Tem ali Gustavo Maia, que faz a função dele. Tem Barleta, algumas vezes, esse ano não, mas o próprio Lucas Lima cai ali pela ponta direita. Tem Carlos Alberto, que chegou pagando, o Sport pagando aí 15 milhões de reais no atleta. É muito difícil o Romarinho entrar no time. Claro, para mim, ele é um dos melhores, mas sabe que tem uma lesão, tem um tempo de retorno. E Pepa não viu o atleta jogar, porque quando ele se machucou no ano passado, Pepa não era nem treinador do Sport, quem era Mariano Sosso. Então, Pepa já tem os prediletos, como a gente sabe dele, trazendo jogadores também, que é pelo aval do treinador. Romarinho ficou um pouco escanteado. Eu acredito que Romarinho tem chance sim, mas Romarinho vai demorar muito a pegar ritmo, e principalmente agora nesse rodízio de Pepa. A lesão de Romarinho foi gravíssima, ele passou muito tempo aí, 6 a 7 meses longe dos gramados, vinha fazendo bons jogos pelo Sport da Série B, mas agora vai ter que reconquistar o espaço. E o atleta, pelo que dá para ver aí, pela matéria, ele não está querendo passar esse tempo, ele quer mais minutagens. Apesar aí que o Sport está querendo vender o atleta, o que dá para entender isso, o Sport está querendo vender o atleta, e o concorrente do Sport é o Mirassol. Acredito que é um erro. E eu também acho que o Sport não vai conseguir vender Romarinho. Um empréstimo, ok. O empréstimo eu acredito que pode acontecer. Agora, a venda de Romarinho para o Mirassol só se for por bagatela.
Lembrando que o Sport comprou o Romarinho do Fortaleza, 50% do atleta por 1,5 milhão de reais. Então, meus amigos, vamos ver aí se o Sport vai conseguir vender o atleta. Lembrando que o atleta tem esse vínculo também com o Fortaleza. O Sport comprou depois mais 30% pelas metas batidas por Romarinho. Mas, meus amigos, é complicada essa situação do Romarinho. Eu, particularmente, não gostaria de perder o atleta, porque é um atleta muito importante de velocidade, é um atleta que dribla muito e tem clubes que vêm mais fechados, como o próprio Operário, que era jogo para Romarinho, que é aquele jogador que tem muitos dribles, e Pepa não colocou o jogador. Mas, vida que segue, se o atleta quiser sair mesmo e chegar uma proposta boa para o esporte vai vender. Só lembrando, o Sport AZ tem outros clubes, mas a informação que eu tenho é que só apenas o Mirassol está querendo um atleta. Tem outros clubes aí, claro, de Série C, mas isso não se fala, nem no mínimo de Série B. Mas como é um clube de Série A, Romarinho tudo indica que ele pode ir sim nessa janela agora de março para abril. Beleza? Mas, meus amigos, deixa aí tua opinião. Jackson, eu acho que daria para Romarinho ir, não daria. Quero saber a opinião de vocês que eu vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima.